E agora nós vamos conversar com o Assis Neto e essa possibilidade de ser o primeiro suplente na chapa encabeçada pela Gleice Hoffmann. Nos fale sobre essa possibilidade, Assis Neto. Olá, Zé Roberto, saudações especiais a você, a todos os amigos do Jornal O Paraná, a todos aqueles que nos acompanham. E é um prazer enorme poder conversar um pouco com você aqui hoje. E sim, existe esse convite, existe essa conversa já bem avançada para que a gente caminhe com a senadora Gleisi nas eleições deste ano, né, como seu primeiro suplente. Eu recebi esse convite com muita alegria, com muita honra, porque eu entendo que a senadora Gleisi tem um papel muito importante para representar no estado do Paraná, sempre representou enquanto parlamentar, sempre foi uma pessoa fundamental, né, para o nosso estado. E eu, claro que em parte recebi esse convite com um pouco de surpresa, porque a minha vida não estava voltada para a política, mas também entendo que ela queira alguém de confiança como seu primeiro suplente, alguém que tenha um alinhamento político com ela. Eu sou filiado ao PDT há 25 anos, então é natural que tenhamos muitas convergências nesse campo político. Eu conheço ela já há algum tempo, conheço muitas pessoas que caminham ao lado dela, que trabalham com ela, então eu posso dizer que a gente tem uma relação de confiança e que esse foi uma das razões que motivou esse convite. E o PDT também caminha junto com o PT, tanto nas eleições nacionais quanto nas estaduais. A gente tem o candidato a governo, que é o Requião Filho, que saiu, já largou muito bem, e eu tenho certeza que essa vai ser uma chapa vitoriosa nas eleições desse ano. Então, fico muito feliz em poder participar desse processo. O seu avô esteve aqui, inclusive falou, né, que primeiramente ele havia sido chamado pela Gleice e aí acabou sobrando para você essa possibilidade. Detalhando um pouco mais, como que você recebeu esse convite e como que pretende trabalhar a partir de agora, por enquanto é um período de pré-campanha, mas visando essa candidatura. Zé, um convite dessa natureza a gente não aceita sem antes falar com a família, né? E assim foi feito. Eu falei com a minha esposa, com meus filhos, com os meus pais, com os meus avós, né? Fazendo aí uma menção importante ao meu avô, que teve um papel fundamental em tudo isso, né? E o tem como chefe da família. E inclusive meus tios, primos, todos apoiaram bastante, né? Da mesmo modo, os colegas de trabalho, as pessoas que trabalham, né, conosco, os meus amigos, a classe empresarial, aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos. Eu, na verdade, tenho ficado bastante surpreso, né, inclusive com os apoios que a gente vem recebendo. Eu, né, sei que tem muita gente, às vezes, que não é do mesmo espectro político, ou outras pessoas que não se sentem confortáveis ou não gostam, né, de entrar no debate político, mas mesmo essas pessoas têm manifestado seu apoio, têm olhado para a candidatura da Gleisi de forma diferente. Eu acredito que a gente vai poder, sim, contribuir de forma muito positiva com a candidatura da Gleisi aqui no oeste do Paraná e no estado como um todo, né? E eu sempre tenho a clareza de que hoje a gente recebeu esse convite, pode ser que participe dessa função de primeiro suplente, e isso é uma resultante das pessoas que a gente representa, né, das pessoas do nosso convívio, sejam famílias, amigos, companheiros de trabalho, enfim. Então, é com esse sentido e com essa responsabilidade que a gente também aceita, né, um desafio como esse. Então, eu tenho certeza, é, já deu para ver que a recepção vai ser muito positiva, né? Já está sendo agora nesse início de pré-candidatura e vai ser ainda mais aí ao longo que as coisas forem se formalizando. E aqui no podcast do Jornal Paraná, já antecipando, tratando-se dessa possibilidade, Lula sendo reeleito,
a Gleice sendo eleita senadora aqui, ela vai ocupar o ministério, há essa probabilidade, e você passaria a ser, então, senador da República. Como que trabalha com essa possibilidade? Como tem recebido, como tem sido a receptividade diante dos amigos, dos conhecidos, principalmente aqui em Cascavel e na região? Zé Roberto, você sabe que essa costuma ser a segunda pergunta, né? Depois que as pessoas vêm me questionar sobre o convite, sobre a possibilidade de ser suplente, a segunda pergunta sempre é: e você acha que você vai assumir o Senado? Você acha que tem grande chance de você assumir o Senado? E eu costumo trazer a seguinte reflexão, né? A senadora Gleice, ela foi ministra-chefe da Casa Civil no governo Dilma, ela foi presidente do PT num dos períodos mais desafiadores, se não o mais desafiador do partido. Ela foi recentemente ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, num país em que o clima institucional era no mínimo conturbado. Então eu acredito que num primeiro momento ela deva ficar tranquila no cargo ali, ela deva exercer seu mandato de Senado, até para as coisas se acomodarem um pouco. Eu sei que a função de primeiro suplente é substituir a titular, é substituí-la, né, no caso de necessidade, e se eu não me sentisse preparado para isso, eu naturalmente nem teria aceito o convite. Eu acredito que esse é um pré-requisito mínimo, né, para assumir essa função. Antes de qualquer coisa, eu acredito que a minha participação durante o mandato da senadora Gleice deva ser como um interlocutor, né, da nossa região, do interior do estado, com os municípios, com os prefeitos, com a classe empresarial, com as entidades de classe, sociedade organizada, enfim. Então, eu espero exercer esse papel, né? Espero ver a senadora Gleice Hoffmann na função. Eu acredito que ela tem capacidade e sempre mostrou como parlamentar que foi uma deputada, uma senadora, uma deputada, e será novamente uma senadora de bastante influência, né, que trará bastante resultados para o nosso estado. Então, eu quero ajudá-la como for possível, né? A minha posição como suplente, se assim acontecer, será a de caminhar ao seu lado naquilo que ela entender que seja mais adequado para a gente poder fazer um bom trabalho para a população paranaense. Assis Neto, obrigado pela participação aqui no podcast do Jornal Paraná. Muito obrigado, Zé Roberto. Foi um prazer enorme poder bater esse papo com você. Eu agradeço muito o convite. E para encerrar, eu quero dizer que o Paraná precisa restabelecer o seu protagonismo no Senado Federal, né? Nossas 3 cadeiras já foram ocupadas por Vicente Machado, o Baldino do Amaral, Cândido de Abreu, mais recentemente pelo Roberto Requião, pelo Osmar Dias, pela própria Gleice, e essas pessoas sempre tiveram protagonismo nacional em nome do Paraná. E hoje as nossas 3 cadeiras estão esvaziadas. Faça um exercício, você conversar com as pessoas na rua, no seu trabalho, na universidade, a esmagadora maioria não sabe dizer quem são os nossos 3 senadores. E, nesse sentido, a Gleice sempre teve um papel muito importante. Ela sempre teve capacidade de trabalho, ela sabe como atender as demandas que chegam do interior, que chegam do estado. Ela conhece os caminhos, tem capacidade de trânsito, tem força de trabalho, tem vontade. E eu não vejo, dentro desse contexto, né, dentre os nomes que se apresentam, alguém que tenha mais experiência e mais capacidade de trabalho que ela para exercer uma função como senador da República pelo estado do Paraná. É por isso que eu chamo a atenção de todos, né? Eu acho que isso por si só faz dela já a melhor opção. Numa eventual recondução do presidente Lula ao Palácio do Planalto, a presença dela em Brasília ainda é mais importante, acaba sendo fundamental, acaba sendo imprescindível. Então, fica aqui mais uma vez o meu muito obrigado, um forte abraço a todos.
Obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando que você pode ser um assinante do Jornal Paraná, o Jornal Impresso. Você pode acompanhar as informações via online, ou paraná.com.br, nas nossas plataformas, no canal no YouTube. Você que nos acompanha aí, não é ainda um seguidor do Instagram, seja um seguidor do Instagram. Você ainda não se inscreveu no canal no YouTube? Inscreva-se agora, né? Acompanhe, são muitas entrevistas especiais. A entrevista completa ela fica no canal no YouTube e você vai ver nas outras plataformas também. E nas redes sociais, aqueles recortes, né, mais objetivos, tanto no Instagram como no Facebook. Obrigado e até o nosso próximo encontro.